Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Estou muito feliz que você está aqui comigo, estou muito feliz que nós poderemos juntos aprender mais da palavra do Senhor. Queridos, hoje o tema do nosso devocional se chama expansão e eu quero ler com vocês Isaías 54, eu quero ler os versículos 2 e 3, diz assim: alargue o espaço da sua tenda, aumente o toldo da sua habitação. Não o impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. Queridos, esse texto me chamou muita atenção, e não só esses dois versículos, mas também o versículo 4, o versículo 5, o versículo 6 e o versículo 8. Que é onde o Senhor fala assim: não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos Exércitos é o seu nome. Porque o Senhor chamou você como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade, que havia sido repudiada, diz o Senhor. O final do versículo 8, a parte B, fala assim: mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Queridos, se você prestou atenção, eu disse que o nosso tema hoje se chama expansão. E aqui a gente vê Deus falando: alargue o espaço da sua tenda, aumente o toldo da sua habitação, firme bem as estacas, alongue as cordas. Vocês conseguem ver isso como se fosse uma reforma de uma casa? Eu não sei se você já passou por uma reforma, acredito que sim. Eu e o meu esposo, nós passamos por uma reforma na nossa casa do Brasil. E foi uma reforma bem grande, queridos, porque a nossa casa era bem pequenininha e a gente resolveu ampliá-la. Nós chamamos o nosso querido amigo Diva e toda a equipe dele, e eles foram na nossa casa e começaram a fazer um quebra-quebra. E eu quero fazer, queridos, esse paralelo para que você entenda o que o Senhor está falando conosco hoje. Se você pensar numa reforma de uma casa, normalmente primeiro vem a destruição, não é mesmo? Aquela bagunça, a gente precisa ter um bom alicerce, nós precisamos de ter todo aquele concreto no chão antes de levantar grandes paredes, antes de ter toda aquela parte de acabamento, onde a casa fica maravilhosa, né? Esplendorosa. Mas primeiro precisa do quê? Do quebra-quebra, da destruição. E essa destruição gera bagunça, gera desconforto, não é mesmo? Queridos, hoje eu não estou falando só de casa, seja a nossa casa física, seja as nossas emoções, ou seja o crescimento espiritual. Quando a gente pensa em expansão, isso nos faz sair do passado rumo ao futuro. Muitas das vezes, queridos, quando a gente pensa em uma forma de crescer, em expandir, a gente fica muito agitados, né? A gente tem visões, a gente tem sonhos, a gente começa a pisar em novos territórios, o nosso coração fica aberto, a gente fica cheio de grandes expectativas. Não é isso que uma reforma faz com a gente? Contudo, queridos, quando a gente olha para os custos de uma reforma, a gente já começa a se questionar. Quando talvez pode surgir algum atraso ali naquela reforma, os desânimos começam a ameaçar a nossa vida e isso pode fazer a gente ficar balançado ali com aquela reforma, não é mesmo? Só que pense que eu não estou falando de uma reforma de casa, pense que eu estou falando de uma reforma que o Senhor quer fazer dentro de nós, queridos. Talvez nós nos deparamos com surpresas quando a gente percebe que crescimento é tão bagunçado, é como uma reforma. Entenda isso como um crescimento na sua vida, um crescimento espiritual. Muitas das vezes, queridos, a gente está passando por situações que a gente pensa assim: uai, mas se Deus estivesse nessa situação comigo, não era para as coisas estar um pouco melhor?
A gente pensa assim. E quando a gente olha à nossa volta, a gente quer ansiosamente, a gente quer pastos verdejantes, a gente quer águas de descanso. Só que em meio a esse crescimento, em meio a essa reforma que Deus pode fazer conosco, igual a gente faz com uma reforma de casa, queridos, nós imaginamos que nós estamos em meio a um vale escuro como a morte. Mas o que a gente quer é estar no conforto. A gente quer, igual numa casa, a gente quer uma casa ampliada, a gente quer uma casa bonita, mas normalmente a gente não quer passar por uma reforma. Por quê? Porque ela vai causar uma bagunça, ela vai, em primeiro momento, ter ali, né, umas destruições. Só que aquilo ali é necessário para a obra ser perfeita, para a obra ser completa. Queridos, eu quero que você entenda que o Senhor, Ele também faz essa reforma na nossa vida. O Senhor, Ele também quer que nós tenhamos esse crescimento. E eu quero te lembrar que Deus traz vida a partir da morte. O Senhor, às vezes, Ele nos mostra na nossa vida, que talvez a gente acha que a gente está produzindo, que a gente está crescendo, mas não, queridos, às vezes nós estamos estagnados e a gente não está nem percebendo. Só que aí o Senhor vem e nos dá aquele empurrãozinho e o Senhor nos prepara para um novo crescimento. Queridos, que hoje a gente possa entender que o Senhor está nos comandando para a gente aumentar, para a gente nos tornarmos maiores, para nós encompridamos. E o nosso papel, queridos, é obedecer. E o papel de Deus é fazer acontecer. Em nome de Jesus, queridos, entenda que crescer dói. E não é pouco não, dói muito. Quando a gente cresce na nossa fé, quando a gente cresce, dói, queridos. A gente não passa só por coisas boas, né? Claro, igual eu falei pra vocês, a gente queria muito viver só em pastos verdejantes e ter água, né? Águas de descanso. Mas não, a gente vai passar por vales, a gente vai passar como numa reforma, a gente vai passar por destruições, a gente vai passar por situações, a gente vai passar por coisas que vão ser um pouco ali bagunçadas, mas que se a gente entregar o controle, queridos, da nossa vida para o Senhor, tudo estará alinhado no final. E é assim como a obra. Eu glorifico a Deus pela vida desse nosso amigo do Diva, que eles fizeram ali toda aquela obra na nossa casa e o final ficou espetacular. Do mesmo modo, queridos, o Senhor nos chama hoje para a gente expandir. Que hoje nós possamos falar para o Senhor, Senhor, alargue as nossas fronteiras. Senhor, expanda os nossos territórios. Que nós possamos nos curvar diante do Senhor, queridos, que você entenda essa palavra. O Senhor nos chama para alargar as nossas fronteiras e não é para a gente ter medo, porque o Senhor estará conosco. Ele fala isso na palavra dele. Então, em nome de Jesus, que você receba essa palavra, que o Senhor está te chamando para um novo crescimento. O Senhor está te chamando para fazer uma reforma que precisa ser feita dentro de você. Em nome de Jesus, vamos fazer essa oração juntos? Feche os seus olhos. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse devocional. Deus, esse devocional foi tão precioso, Pai, falou tanto comigo. Obrigada, Deus, porque o Senhor me trouxe à memória essa comparação entre uma reforma de uma casa e a reforma que o Senhor quer fazer dentro de nós. Senhor, nós pedimos para que o Senhor alargue as nossas fronteiras, que o Senhor expanda os nossos territórios, que a Tua mão esteja sobre nós. Nós queremos sempre andar com o Senhor. Preserva a nossa vida do mal, Pai. Livra-nos, ó Deus, dos sofrimentos e, acima de tudo, Deus, nos abençoe. Nos oriente, Senhor, que nós possamos descansar sabendo que é o Senhor quem está nos orientando e que os nossos planos não serão em vão, porque é o Senhor quem tem produzido esse crescimento na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a enfrentar mais esse dia e que nós possamos receber a vitória do Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Amém.